Olá, tudo bem, pessoal? Hoje, continuando o estudo do processo de execução por quantia certa contra devedor solvente, vamos falar um pouquinho sobre, talvez, o ato mais importante do processo de execução por quantia certa, que é a penhora, né? Então, nós vamos ver como é que se faz a penhora, né? Quais são os bens, né, que podem ser penhorados, os limites da penhora, né? Ainda, quando os bens penhorados, né, admitirem remoção, né, com quem ficará, né, esses bens penhorados na qualidade de depositário, né, onde esses bens deverão ser depositados, né? Vamos também ver como esses bens, né, devem ser escolhidos no patrimônio do devedor dentro de uma ordem, né, estabelecida pelo CPC para que se efetive a penhora, né, e ainda a possibilidade de se substituir, né, de se reduzir, de se aumentar essa penhora e até mesmo a possibilidade de se fazer uma segunda penhora. Primeiramente, é bom enfatizar que a penhora é um ato de constrição de bens, né, do devedor, né? Por quê? Porque na execução por quantia certa contra devedor solvente, a execução ela recai toda ela sobre o patrimônio do devedor, né? Então a obrigação é do devedor, mas a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação recai sobre os seus bens patrimoniais, né? É que eu sempre digo que quando alguém vai fazer um negócio, vai estabelecer uma relação jurídica obrigacional por quantia certa, ele tem que observar primeiro qual é a situação patrimonial do devedor, né? Ele precisa ver a idoneidade moral, a idoneidade financeira do devedor, não a idoneidade moral, né? Ajuda, lógico que ajuda, né? A idoneidade moral ela deve sempre ser verificada, mas lógico que se não houver a idoneidade financeira, material, não há como o devedor, mesmo que ele tenha idoneidade moral, satisfazer a obrigação. É que eu sempre falo, né, e sempre brinco, que boa vontade só não paga a conta. É lógico que a boa vontade leva ao cumprimento da obrigação, mas no caso da execução, no caso da obrigação por quantia certa, só a boa vontade do devedor, se ele não tiver condições financeiras, não será o suficiente para o cumprimento da obrigação. E o legislador, ele é claro, né, quando inicia lá no artigo 831, dizendo que a penhora deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Essa invasão no patrimônio do devedor, ela não é total, tá? Então, a penhora, ou esse ato constritivo de bens, né, do patrimônio do devedor, tem que ser até o momento em que a execução esteja satisfeita. E vamos perceber que a execução está satisfeita quando o valor dos bens atingir o quê? O valor do principal, juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, logicamente, né? Então não são todos os bens do devedor que poderão ser levados à penhora. E uma outra particularidade é que, além do limite, né, de bens que poderão ser penhorados, tem que ver também qual é a qualidade dos bens a serem penhorados, né? Porque não são todos os bens do devedor que poderão ser penhorados. Existe uma restrição legal, né, que a lei assim determina, né? E o CPC trata no artigo 832, dizendo que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, né? O que são bens inalienáveis? São aqueles declarados por lei, como, por exemplo, os bens da fazenda pública, né? Os bens da fazenda pública, né? Eles são
impenhoráveis, né? E os bens da fazenda pública de uso dominical, né, aqueles de uso comum, não são alienáveis. Por exemplo, não pode um município alienar uma praça, por exemplo, alienar uma rua, né? Ela pode alienar um automóvel, um imóvel, tal, mas não uma praça, uma rua, que são chamados bens de uso comum, né? Esses são inalienáveis, porque a própria lei assim determina, o próprio Código Civil lá assim diz que não podem ser alienados. E os bens impenhoráveis? Os bens da fazenda pública também são impenhoráveis, é um exemplo, né? Mas existem outros bens impenhoráveis que o legislador ele traz aí no artigo 833. Vocês podem dar uma olhada aí, né? O artigo 833 traz uma relação de bens, né, nos seus 12 incisos, né, que não podem ser penhorados. Então, na realidade, esses bens, né, que estão, ou seja, essa relação de bens, né, que está aí no artigo 833, ela não é exaustiva, porque existem outros bens que não estão nessa relação e que também são impenhoráveis. Posso citar, por exemplo, o bem de família, né, previsto lá, né, regulado lá pela Lei 8.009/90, né, e também os bens, né, da fazenda pública também, de uma forma geral, são impenhoráveis. Então, não somente aqueles bens relacionados no artigo 833 são impenhoráveis, existem outros bens regulados aí por leis esparsas. Então, os bens do devedor, os bens que compõem, quando eu falo bem, gente, não só os bens e direitos, né, aí do devedor, são passíveis da garantia da execução, mas não são todos. Primeiro, tem que se respeitar o limite, né, e tem que se respeitar o quê? A impenhorabilidade ou os casos de inalienabilidade previstos na lei. Os bens que estão aí no artigo 833, né, são aqueles chamados absolutamente impenhoráveis, né? E falei que existem outros bens, né, que estão aí também regulados em leis esparsas, como é o caso dos próprios bens públicos, né, e o próprio bem de família lá regulado na Lei 8.009, que não poderão ser penhorados. Esses bens nós chamamos de absolutamente impenhoráveis, né? Apesar que esse absolutamente impenhorável, gente, hoje, né, e muito tem se discutido o tal do ativismo judicial, né? E nós temos alguns bens que estão relacionados aí no artigo 833 e que como impenhoráveis, e o STJ de forma recorrente vem admitindo a sua penhora. Um caso desse é o salário, né? O STJ vem permitindo em determinadas situações que o salário da pessoa, né, seja penhorado, né? O que não é permitido, né, pelo artigo 833. O salário ele é até permitido, né, desde que seja o excedente daqueles que ganham acima de 50 salários mínimos. Então, o Código de Processo Civil permite, hoje foi até um avanço do novo Código, né, ele permite até que o salário seja penhorado, tá? Independentemente de ser crédito de alimentos, porque o salário só pode ser penhorado em decorrência de crédito alimentar. Mas mesmo não sendo crédito alimentar, agora o CPC, tá, ele permite que seja penhorado, tá, a quantia que exceder a 50 salários mínimos, né? Então, mas é muito relativo, né? 50 salários mínimos, puxa vida, né? 50 salários mínimos, quer dizer, são poucos os que ganham 50 salários mínimos, né? Mas, mesmo assim, não podemos, né? Não podemos negar que foi um avanço.
e essa permissão para que se penhore agora salário, né, pelo menos parte do salário do devedor, mesmo em execuções comuns, essa previsão se encontra lá no inciso 4, né, aliás, no parágrafo 2º, né, do artigo 833, que permite a penhora em quantia excedente a 50 salários mínimos que recebe o devedor. Mas, como eu disse, foi um avanço, né, aí que o legislador deu com relação a essa proibição da penhora de salários, né, rendimentos, pecúlios, montepios, né, aquela coisa toda do devedor. Sempre lembrando que o artigo 833 também fala que quando se tratar, né, de execução de alimentos, né, aquela proteção da penhora, né, da proibição da penhora aí dos salários da pessoa, ela cai por terra, né, porque se porventura for execução de alimentos, lógico que não há que se falar em oposição da impenhorabilidade do salário. Se é crédito alimentar, pode penhorar salário, né, montepio, subsídio e qualquer outro rendimento do devedor. Tem uma coisa interessante também, né, é que o que está explícito no parágrafo 1º do artigo 833 é que quando você adquire, o devedor adquiriu um bem, né, e ele passa a ser devedor da obrigação de pagamento desse bem, ele não pode, mesmo esse bem sendo impenhorável na forma do artigo 833 ou na forma lá da Lei 8.009, ele não pode alegar a impenhorabilidade, né? Então ela não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem. E isso é uma coisa coerente. Se você compra um automóvel, você compra um imóvel, financia esse bem e depois não paga, você não pode alegar que o automóvel, por exemplo, ele é utilizado para o seu sustento, para o seu trabalho, que é um dos casos de impenhorabilidade, né? Se você compra um imóvel e o financia e não paga, depois você não pode alegar a impenhorabilidade porque ele é um bem de família. Então, lógico, eu acho que é até coerente a previsão prevista no parágrafo 1º, né? E é lógico que a impenhorabilidade, né, essas impenhorabilidades aí, né, previstas no inciso 4 e no inciso 5, ou seja, de salários, de livros, máquinas, ferramentas e tal, ela não se aplica para o pagamento de prestação alimentícia, conforme já falamos, né? Se a prestação de alimentos, não há que se falar em impenhorabilidade de salário, não há que se falar em impenhorabilidade aí de equipamentos, máquinas utilizadas para, né, o trabalho da pessoa, né? E também o parágrafo 2º dá a possibilidade, conforme eu já disse, de fazer penhora, mesmo em execuções comuns, no salário do devedor, desde que seja na parte que exceda 50 salários mínimos, né? Bom, o artigo 833 ele trata aí da chamada impenhorabilidade absoluta, né? Mas nós temos também a chamada impenhorabilidade relativa, né? Por quê? Porque esses bens que nós acabamos de ver na relação do artigo 833, se o devedor não tiver outros, poderá fazer o quê? Poderá ser feita a penhora de rendimentos ou de frutos, porventura auferidos sobre esses bens. Então, você tem lá uma propriedade, uma pequena propriedade rural, né? E a pequena propriedade rural, hoje os tribunais entendem que é aquela que contém entre 1 a 4 módulos rurais. O módulo rural é um tamanho mínimo, né, que o próprio INCRA ele estabelece para cada região, né? Por exemplo,
estabelece para uma região, por exemplo, 30 mil metros quadrados, no modo rural, ou seja, é a mínima fração de propriedade daquele local, daquela região. Então, hoje os tribunais entendem que uma pequena propriedade, ela seja entre 1 e 4 módulos rurais. Você tem uma propriedade dessa, rural, por exemplo, que se o devedor tem uma propriedade dessa, rural, e que ele utiliza essa propriedade, né, para o seu sustento, através do trabalho da sua própria família, lá o artigo 833 diz que ela é impenhorável, não dá para penhorar. Mas se porventura houver possibilidade, né, de se detectar rendimentos, frutos dessa propriedade que possam ser penhorados, aí, sem sombra de dúvida, pode ser feita a penhora sobre esses frutos ou rendimentos. É lógico que é uma tarefa tormentosa para o juiz, né, para o juiz, porque o juiz não pode determinar a penhora de todo o rendimento ou de rendimentos, né, que provoquem, né, aí a necessidade até mesmo do sustento dessa família. Então o juiz tem que verificar bem, vai penhorar uma parte dos rendimentos, mas será que isso vai prejudicar a subsistência do devedor da sua família? Tudo isso tem que ser sopesado, né, para que se faça a aplicação aí do artigo 834, né? E no momento em que vai ser feita a penhora, além do juiz verificar se a apreensão se deu em bens o bastante somente para garantir a execução, mas a sua correção, juros, custas e honorários advocatícios, ele tem que observar se esse bem é penhorável ou se ele é alienável. Ele ainda tem que observar o quê? Tem que observar a existência de bens do devedor. Se ele possuir mais de um bem, o juiz tem que observar quais são os bens que ele possui, porque terá ele que aplicar a disposição prevista no artigo 835, ou seja, existe uma ordem de gradação no momento de se fazer a penhora, né? Como assim? Por exemplo, o dinheiro, gente, né, ele prevalece em qualquer situação. Se o cara tiver dinheiro, se o devedor tiver dinheiro depositado no banco, né, em aplicação financeira, né, a não ser que seja em caderneta de poupança de até 40 salários mínimos, que nós vimos lá, que no artigo 833, que a caderneta de poupança de até 40 salários mínimos, né, ela não poderá ser penhorada, né? Mas o legislador é claro, são 40 salários mínimos. Se ele tiver mais de uma caderneta de poupança, tá, cujo valor extrapole 40 salários mínimos, mas cada uma delas não extrapolar 40 salários mínimos, não importa, vai somar o valor das cadernetas de poupança e até aquele limite poderá ser penhorado. Então vamos supor que ele tenha lá dinheiro em espécie ou tenha depósito em caderneta de poupança acima de 40 salários mínimos ou qualquer outra aplicação financeira. O dinheiro ele prevalece, né? Porque diz lá, a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem, né? Então o dinheiro em primeiro lugar, né, ele prefere aos demais bens do devedor. Mas o devedor pode ter, por exemplo, títulos da dívida pública, da União, dos Estados, né? Pode ter títulos, valores imobiliários, veículos de via terrestre, bens imóveis, e vocês vão ver aí uma relação no artigo 835, né? E essa ordem, gente, ela o juiz, tanto quanto possível, ele deverá obedecer, tá? Porque a execução ela é sempre feita no interesse do credor, mas também, quando possível, pelo modo menos gravoso ao devedor, né? Tem que haver sempre essa proporcionalidade, essa razoabilidade, né? Então, se o cara tem dinheiro, penhora dinheiro. Se ele não tem dinheiro, vai observar, ele tem títulos da dívida pública, do Estado, tal, penhora. Agora, se ele tem título da dívida pública e tem automóvel, prefere-se que ele tenha a penhora feita dos títulos da dívida pública, né? Se tem bem imóvel e automóvel, prefere que penhore o automóvel e assim por diante, né? Justamente para preservar esse equilíbrio, essa razoabilidade, essa proporcionalidade, né?
Mas não que o juiz seja obrigado a seguir essa ordem. O juiz tem que verificar em cada caso concreto, né, se esse equilíbrio está sendo, né, efetivado, ou seja, de um lado a execução tem que ser eficaz para o credor e do outro, se ela puder ser feita pelo modo menos gravoso para o devedor, que assim seja feito. Por isso que o legislador não fala que o juiz deverá, ele diz preferencialmente, deverá obedecer à seguinte ordem. Então o juiz em cada caso, né, deverá assim verificar a existência desse equilíbrio. Tanto é que o parágrafo 1º, né, do artigo 835, ele fala: é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput. Então, é justamente isso que eu acabei de falar, né? O juiz, se tiver dinheiro, prioritariamente vai fazer a penhora sobre dinheiro, mas se não tiver dinheiro, né, ele verificará aí, né, outras formas de se garantir a execução. E mesmo que haja dinheiro, né, diz o legislador no parágrafo 2º que equipara-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial. Então, mesmo havendo dinheiro, você entendeu? O encontrado no patrimônio do devedor, ele poderá pedir a substituição disso em garantia, né, através de fiança bancária e seguro garantia judicial, que são produtos aí oferecidos pelos bancos, né? E o juiz, lógico, dependendo de cada situação, ele poderá assim, né, deferir, né? O legislador também tem aqui no artigo 835, no parágrafo 3º, a preocupação, né, em estabelecer um procedimento aí específico com relação à penhora em bens hipotecados, né, quando o bem foi dado em hipoteca, né, que é uma garantia real. Quando não paga, né, a hipoteca, o devedor, o credor, ele tem que executar, né, essa hipoteca. Diferente do que muitos pensam, a hipoteca, ela não dá o direito do credor hipotecário ficar com o bem diante do inadimplemento da obrigação, não. Ele tem que promover a execução, você entendeu? Porque o direito que ele tem é do bem como garantia e não ao bem propriamente dito. Por isso que diz que quando o bem, né, o bem estiver concreto com garantia real, falei hipoteca um exemplo, né, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, né? E se a coisa pertencer a um terceiro garantidor, esse será intimado para execução. O terceiro garantidor é o seguinte: às vezes terceiro, né, vem e dá um bem, né, em garantia de uma determinada obrigação. Por exemplo, A tem um crédito com relação a B, né? E ele quer, por exemplo, um bem em hipoteca, um bem imóvel em hipoteca. O B pode conversar com C e C ir lá e oferecer um bem, né, para que seja hipotecado em garantia da obrigação de B com relação a A. Nesse caso, se for necessário promover a execução, né, dessa hipoteca, o bem hipotecado ele será penhorado. Só haverá penhora, gente, nesses casos em outros bens, se o bem hipotecado não for mais suficiente para a garantia da obrigação. Mas se for, penhora-se o bem hipotecado, e aí esse terceiro que deu o bem deverá ser intimado aí para a execução. Até quem entenda, né, uma parte da jurisprudência da doutrina, até quem entenda que essa intimação não será suficiente, haveria necessidade até mesmo de trazê-lo ao processo, ou seja, citá-lo para o processo. Mas isso é uma questão aí doutrinária e jurisprudencial, porque legal não é. O Código fala somente em intimação, ou seja, ele não vai ser parte no processo, ele vai ser intimado para que possa acompanhar todo o procedimento, né? Então não é uma questão legal, é uma questão doutrinária e jurisprudencial, né? Uma outra preocupação do legislador, nós já até estudamos isso, né? A preocupação que ele tem com a dignidade humana do devedor, né? O princípio, né, da proteção à dignidade humana do devedor, né? É lógico, né, gente? Se porventura,
o devedor ele tem bens patrimoniais, mas que não são minimamente, né, passíveis de saldar o crédito exequendo, olha, para que fazer penhora? Para que se utilizar de toda a máquina judiciária e tal, para uma coisa que ao final não vai obter o resultado. Então chega lá, o cara deve 10 mil, o oficial de justiça encontra lá bens que não importam R$500, não paga nem as custas do processo, quer dizer, e aí, para que fazer essa penhora? Né? É justamente isso que o caput aí do artigo 836 visa proteger, né? O que acontece muito, gente, é que o oficial de justiça, quando vai fazer a penhora, e o oficial de justiça ele tem uma posição destacada, né, no processo de execução por quantia certa, porque é ele que vai cumprir o mandado de penhora, né? Então o oficial de justiça, quando chega lá na casa do devedor, ele, bom, pode ser que ele não encontre bens, né, que sejam assim, né, interessantes para a garantia da execução. Ele chega na casa da pessoa, vê lá, né, que a pessoa não tem bens patrimoniais, e a lei diz assim, bom, o oficial de justiça, munido do mandado de penhora, independentemente de autorização judicial expressa, ele ingressa na casa da pessoa ou no estabelecimento comercial e vai lá fazer uma relação dos bens, né, que a pessoa possui. Depois de elaborar essa lista aí, tá, ele vai juntar no processo aquela lista de bens, né, que ele encontrou. Normalmente na casa o cara tem televisão, tem videocassete, hoje nem videocassete mais, né? Eu estou muito atrasado, né? Hoje o cara tem lá um computador, né? Tem um notebook e tal. Mas será que um notebook, um computador, uma televisão lá, né? Uma Smart TV, isso aí é bem penhorável? Na realidade, os tribunais vão entendendo que não, viu, gente? Nem mesmo bens em duplicidade. O que o juiz vai ter que avaliar qual é a média da vida em comum naquela região, você entendeu? Então, os bens que a pessoa guarnece na residência, que não poderão ser penhorados, são aqueles que são necessários para uma média vida, né, da família do devedor. É lógico que tudo isso é muito complicado, tem que ser apreciado caso a caso, o juiz é que tem que avaliar isso, o juiz, a juíza, né, dependendo de cada situação. É certo que sempre que for feita essa lista, né, aí de bens, essa lista oficial vai juntar no processo, o juiz vai abrir, né, prazo para que o credor possa se manifestar, e aí o credor pode se conformar, dizendo, não vou penhorar, que realmente isso aí não é penhorar, ou pode fazer o requerimento para que se efetive a penhora de determinados bens. O juiz é que vai decidir se aqueles bens são ou não são, né, penhoráveis. O entendimento é o seguinte, salvo se forem bens de alto valor, o cara tem um quadro lá que vale lá 50 mil, pô, lá e tudo bem, né? Mas não é pelo fato do cara ter 2 televisões, ou 2 fogões, ou 2 computadores, porque tem duplicidade que vai penhorar. Não, o juiz vai avaliar caso a caso. É o caso também da roupa da pessoa, do devedor, né? A não ser que o cara tenha lá uma roupa que vale milhões, né? Tudo bem, tem roupas aí que são muito caras também nas lojas. Quando você compra, aí já perde todo o valor também. Mas o juiz é que vai ter que fazer toda essa avaliação, tá? E também tem uma coisa interessante que é como, né, a penhora ela é registrada, né, e como se faz com os bens que foram apreendidos, né, durante a penhora. O que fazer com esses bens? Onde esses bens vão ser, né, guardados?